Olá, tudo bem? Júnior, terapeuta, consultor de dependência química. O objetivo desse vídeo hoje é falar um pouco sobre a dependência química e esses processos, né, no qual a recuperação exige, né, para que a pessoa consiga viver o propósito, né? Nós sabemos que a dependência química ainda hoje não tem um processo, não tem um tratamento 100% eficaz, né? Então é necessário que a pessoa viva e passe por algumas fases, por alguns estágios desse tratamento, buscando realmente, como ainda não existe uma cura, né, mas que existe uma estabilização dentro dessa dependência, né, no qual a pessoa se condiciona, né, dentro daquilo que ela entende, né, subentende-se não viver mais, não poder viver mais, ou não aceitar mais as condições, né, para que ela viva realmente uma vida saudável, plena, né, de reconquistas e de conquistas, aceitando, entendendo aquilo que ela não pode mais viver, os lugares no qual ela não pode mais frequentar, né? Então, assim, é muito importante falar sobre isso, porque o dependente químico, na hora que ele começa, né, você que passou por um processo de recuperação dentro de uma unidade, dentro de uma clínica, dentro de uma comunidade terapêutica, nós sabemos que existe muito o processo de que, quando você já passa por um certo tempo de afastamento da substância, você fica longe das drogas, longe das situações de risco, o dependente químico ele tem essas condições, alguns padrões de comportamento, no qual ele já começa a ficar com a mente mais lúcida, mais clara, ele já começa a se perceber, né, como pessoa de novo, de uma forma mais consciente. E aí o que acontece? Ele já deseja ter tudo aquilo que aquelas pessoas, né, que estão vivendo de forma normal, vamos dizer assim, né, dentro da linguagem aí da dependência química, né, os normóticos, e aí ele deseja em tão pouco tempo já ter tudo aquilo que aquelas pessoas que estão vivendo há anos dentro de uma vida, né, vamos dizer, como dizer, entre aspas, dizendo normal, né, é, trabalhando, né, conquistando, guardando dinheiro, vivendo aquilo tudo que a vida normal, né, lhe proporciona dentro das dificuldades, mas o que acontece? O dependente ele olha só para o resultado, ele foca no resultado e esquece de perceber, de entender que para a pessoa ter chegado em todos os lugares onde ela chegou, conquistado tudo que ela conquistou, ela teve que viver o processo. E aí é onde entra uma parte importante desse processo de recuperação, de entendimento, tanto para você, né, ex-dependente químico, quanto para a família. Às vezes há uma pressão psicológica muito grande dentro da família, e forçar, você precisa fazer aquilo, você precisa conquistar aquilo, você olha só quantos anos você tem e você não fez nada na sua vida. Calma, né, porque esse processo precisa ser respeitado, no sentido de entender os momentos e as fases que agora vamos viver. Né, depois que essa pessoa, né, adoecida pelo uso de drogas, ela passou por um processo de recuperação, agora ela precisa passar por um processo de readaptação dentro do contexto social, para que ela entenda, né, todo o caminhar e todo o desenvolvimento que ela precisa realizar dentro da sua vida para começar a se fortificar dentro das suas raízes da recuperação. Ou seja, o que você quer dizer com isso, Júnior? Ela precisa se aproximar de toda a rede de apoio, de tudo aquilo que ela precisa para se manter limpa. Esse é o primeiro impacto quando a pessoa sai. A briga constante por manter-se limpo e não voltar a usar droga. Ainda a pessoa, porque, vamos dizer assim, foram 8, 9, 10, 12 anos de vida ativa no uso da substância. E agora, esse processo de voltar à sociedade é um processo que impactua muito. E às vezes a pessoa ela não tem, às vezes não, ela não tem ainda essa consciência, né, sobre como é viver a sua vida, né, tendo responsabilidades sobre aquilo que ela faz. Porque muitas vezes a doença, a dependência química, ela faz com que a pessoa tire a responsabilidade que é dela sobre a sua vida, transferindo para as outras pessoas. A codependência faz com que a família assuma esse papel, né, de fazer e realizar pelo outro, né? Então entenda o que eu quero dizer com isso. Que você familiar,
você é ex-dependente químico, você entendeu os papéis, os momentos no qual você está vivendo. Você que agora, que acabou de sair de uma fase de recuperação, de uma clínica, entender, né, que o processo deve ser respeitado. Você está se readaptando ou até mesmo reconhecendo um novo eu. Você como uma nova pessoa. Para você, esse processo é tudo novo. Você não tem ainda a habilidade com algumas situações, não tem ainda a habilidade dentro de algumas emoções que são geradas, né, alguns gatilhos de lembranças que estão reservados na sua memória. Né? Uma coisa que eu falo muito importante dentro das reuniões e atendimentos terapêuticos é que a fala, ela alimenta pensamentos. Os pensamentos, ele alimentam sentimentos. Esses sentimentos gerados dentro daquilo que eu alimentei com os meus pensamentos vão fazer o quê? Vão determinar meus próximos comportamentos. Ou seja, até mesmo pequenas falas que você diz sobre você ou que pessoas falam a seu respeito pode te condicionar a gerar sentimentos. Esses sentimentos vão ser alimentados, obviamente, né, ou não. Esse depende muito da forma que eu consigo me reconhecer. Né? Por isso que nós falamos sempre nesse processo terapêutico a importância do autoconhecimento, para que você tenha o autocontrole dos seus próximos comportamentos. É importante você entender que uma simples fala, por exemplo, você não vai conseguir, você não vai fazer, você vai ser mais um, eu estou contando os dias para você recair, isso vindo de terceiros. Né? Aí vindo de você, eu não sei, eu não consigo, eu não vou saber fazer, é muito difícil. Você já está condicionando o seu cérebro a uma resposta imediata de que não vai dar certo. E é óbvio que esses estímulos que você está enviando para sua mente realmente vai te condicionar a um posicionamento, a um condicionamento de que as coisas realmente para você vai ser muito difícil. E aí fica muito mais difícil de você entender, do seu cérebro entender que o processo precisa ser vivido, óbvio. Aí você foca só no resultado. Você olha para aquelas outras pessoas que já estão mais tempo limpo que você. Aí você já começa a ficar insatisfeito com a sua realidade, sem aceitar o processo. Poxa, calma, viva o momento. Né? Você, como esse é o enfoque agora, esse foco que nós estamos falando nessa manhã, se você acabou de sair do processo de tratamento, você familiar, acabou de receber esse ente querido voltando de uma clínica, entenda que todos os processos e as fases precisam ser respeitadas. Ele precisa agora se adaptar com o contexto social no qual ele vai viver, e a família entra também nesse contexto social, certo? De adaptação, porque ele não estava acostumado a lidar com dinheiro, não estava acostumado a lidar com liberdade, lidar com responsabilidade, lidar com cobrança. Aí eu foco em você agora, dependente químico que está em recuperação. Não está acostumado a lidar com a família falando o que você precisa fazer, aonde você vai, com quem você vai. Se existir o real desejo mesmo, entenda-se. Eu passei por esse processo também. Se você tem o real desejo de manter-se limpo, ou o problema de você aceitar as condições que a sua família te coloca? Qual o problema de você, dentro de uma situação, por exemplo, a família, a mãe, a esposa, vai lá no mercado e compra leite, carne e traz o troco. E aí você fica com aquele dinheiro na mão, e aí a pessoa volta e já te cobra, cadê o troco? Ou um problema de você falar assim, nossa, tá me cobrando, achando que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não. Né? Mas pela codependência, pela aquela responsabilidade sobre a sua vida que você muitas vezes não conseguiu assumir, e a sua família assumiu por você, e esse processo natural, né, de que ela também está passando por um processo de recuperação. Então, aceite o processo, aceite o momento. E, como eu disse, se você realmente tem o desejo, né, de manter-se limpo, de que as coisas vão criando consistência, porque tempo é sinônimo de consistência. Ou seja, conforme você vai criando tempo, vai tendo tempo da sua recuperação, isso obviamente vai criando consistência. E a consistência te gera um sentimento de estou resistindo, estou sobrevivendo, né, estou ultrapassando as barreiras, estou quebrando estatísticas. Né? E isso da sua família te auxiliar nesse momento é importante para que você se sinta também confiante naquilo que você ainda é novo para você.
é uma resposta que você manda para o seu cérebro de afirmação dentro daquilo que você ainda não tinha certeza de que você queria fazer. Né? Então não veja isso como uma simples cobrança. Veja isso, esse movimento familiar, né, de falar assim, ó, vai lá, eu te dando R$ 10, o troco vai ser 5, então, por favor, me traga, não demore muito. Ué, isso é um processo natural de você entender que para que as coisas vão começando a criar essa confiança novamente, você vai ter que respeitar o momento, aceitar os processos para viver o propósito. Esse é o intuito de quem quer viver realmente em recuperação. Não foque simplesmente no resultado. Não se compare com as outras pessoas. Não viva olhando para até no Facebook, Instagram e fica olhando as redes sociais. Nossa, fulano já tem isso, fulano já conquistou aquilo, e eu ainda não saí disso aqui. Estou nas mesmas condições. Vamos, calma. Respeite o momento, viva as etapas da sua recuperação, porque para que tudo, assim como todas as outras pessoas que também estão vivendo em recuperação, também tem que respeitar os seus processos. Não tem tempo determinado para cada coisa. Não existe uma regra da recuperação. A maneira do agir, né, da consistência da recuperação é individual de cada pessoa. Então, respeite os momentos, viva o processo para que você chegue no propósito. Não se compare com ninguém, você é uma pessoa única e você, familiar, entenda também o seu papel dentro desse processo. Né? Não é só de cobrança, só de jogar na cara, mas sim de muitas vezes aceitar e dar o direcionamento. Dar o direcionamento, não levar junto. Dar o direcionamento para que essa pessoa consiga se movimentar dentro dessa recuperação que para ela é novidade. E aí eu termino dizendo isso. Palavras afirmativas sobre eu vou conseguir, eu posso, eu consigo, eu sei, eu vou me superar, vão afirmando dentro de palavras repetitivas para que você afirme a sua mente, a sua consciência daquilo que você ainda muitas vezes não acredita em você. Então, palavras positivas podem gerar comportamentos positivos. Então, pare de julgar, pare de dizer, pare de difamar a si mesmo. Pare muitas vezes de amaldiçoar a sua história. Comece a se posicionar de forma positiva para que os processos sejam respeitados e para que o momento do propósito chegue. Assim como vai chegando para outras pessoas que vão criando consistência na recuperação, vai chegar para você também. Mas respeite o momento e viva os processos.